E assim que tudo aconteceu. Foi um dia normal. Precisei ir até a cidade vizinha para trabalhar. Ao todo, foram 10 horas de trabalho contínuo para acertar as contas de uma empresa que estava quase pedindo falência. Já era quase 8h20 da noite quando consegui sair, e ainda teria que dirigir por cerca de 100 quilômetros para chegar em casa. Nesses momentos, costumo aumentar o volume do carro e ouvir um rock daqueles bem pesados, para que consiga aliviar os meus pensamentos e também não dormir no meio do caminho. Meu maior desejo é estar deitado com minha namorada Mary. O estranho é que por algum motivo ela não sai dos meus pensamentos. Mais estranho ainda porque sinto um aperto no meu peito, como se algo estivesse destinado a acontecer. A estrada era daquelas bem velhas e simples. Fiquei sabendo que não foi duplicada porque existem algumas áreas montanhosas e muitas árvores. Logo notei algo em comum. Em um longo trecho, algo em torno de 30 quilômetros, eu não vi nenhum carro. A longa estrada estava completamente deserta, e isso era raro, já que moro em uma cidade de médio porte e muitas pessoas vão até lá estudar. Algo parecia não se encaixar. A estrada vazia, uma noite muito escura, e eu não conseguia ver nada além das sombras das árvores que eram refletidas pelos faróis do meu carro. Nesse momento, pensamentos estranhos e ao mesmo tempo sombrios começaram a brotar na minha mente. Aquelas velhas histórias de estrada, estilo aquelas que se encontram em canais de terror no YouTube. Foi nesse exato momento que senti um enorme calafrio. Pensei ser algo relacionado ao ar-condicionado do carro e resolvi desligá-lo. Foi apenas um segundo que tirei os olhos da estrada, mas quando me voltei para ela novamente, senti outro calafrio ainda mais forte. Foi então que vi algo diferente. Muito ao longe eu conseguia ver 2 luzes vermelhas. Não pareciam faróis, mas não sabia dizer o que era. Mesmo estando com a luz alta do carro ligada, não conseguia distinguir o que era. Aquele par de luzes parecia me hipnotizar e vinha em uma velocidade muito alta, isso eu tinha certeza. Quando finalmente os faróis do meu carro conseguiram alcançar o que vinha de frente, algo se revelou sinistro e foi assustador. Era um cachorro, um que eu nunca tinha visto na minha vida inteira. Ele era completamente negro, seus olhos pareciam fogo e seus dentes eram gigantes. Ele era tão grande que parecia até uma pantera negra. Ele seguia correndo em minha direção já tinha uns 3 minutos naquela velocidade absurda. Eu estava com muito medo e sabia que não teria como desviar de uma criatura tão grande que vinha em minha direção. Foi então que vi toda a minha vida passar diante de meus olhos. Mas no momento da colisão, algo surreal aconteceu. Ao tocar o meu carro, aquela criatura simplesmente desapareceu. Acho que foi só a minha imaginação me pregando uma peça, pois estava muito cansado. Pouco tempo depois, me lembrei de uma história que ouvi certa vez de 2 amigos que estavam voltando de uma cidade. Já era de madrugada, e quando faltava pouco para os 2 chegarem no seu destino, eles tiveram uma alucinação em conjunto. Algo como se tivessem visto uma carreta se transformar em uma enorme cobra com a boca aberta. Sempre que eles me contavam essa história, me alertavam sobre os perigos de dirigir cansado, mas eu não tinha muita escolha e o caminho nem era tão longo assim. Nesse momento, comecei a entender o que realmente estava acontecendo. Aquela criatura não era uma alucinação. Já havia escutado sobre ela. Cães negros, enormes, com grandes olhos vermelhos incandescentes, que têm a estranha capacidade de desaparecer em um estalar de dedos. Era o cachorro que anunciava a morte. Comecei a me lembrar do que realmente aconteceu naquele trecho da estrada. Acabei pegando no sono e meu carro saiu da pista, batendo num enorme rochedo que fica entre as estradas. Bom, acho que morri na hora. Se eu tivesse me lembrado da história de meus amigos antes, quem sabe eu não teria dormido em um hotel, ou até mesmo algumas horas no meu carro para renovar as forças e conseguir voltar. Agora,
Entendo o porquê do aperto no peito quando pensava em Mary. Sei que agora ela vai ter que enfrentar este mundo sozinha, e por um descuido meu, nunca mais poderei vê-la. O barulho do relógio ainda ecoa em minha mente. Parece que o tempo passado nos últimos meses se eternizou. E agora, em minha cama, eu olho para cima e a imagem contínua do ventilador me remete àqueles deploráveis dias no manicômio. Hipnotizador. Escutando gritos e pancadarias, eu decido sair de casa, esfriar a cabeça. Não é real. O vento gélido daquela manhã entrecortava minha face. Eu caminhava, e por mais tentadoramente desafiante que fossem as imagens projetadas no meu inconsciente, eu procurava fechar os olhos, ignorar. A angústia que me dominava era perturbadora e visível, mas eu prosseguia. Buscava escutar o som do vento, ao qual se misturava vestígios de um possível temporal. O céu já não era azul, e tudo se escurecia ao meu redor. Faíscas de luz clareavam de vez em quando, e eu decidi voltar. É impressionante que em meio a todo esse caos eu tenha escutado meu filho. Entrando em casa, de súbito, tudo se clareou. O ar mais leve me permitiu encontrar o quarto onde ele estava chorando absurdamente. Talvez fosse fome. Mas ele se acalmou tão logo que o peguei no colo. As coisas haviam mergulhado em um silêncio ensurdecedor, e a calma transmitida pelo menino era absorvida pelo meu medo interior. Ainda devia preparar o almoço, então coloquei meu filho de volta no berço e caminhei até a cozinha. Acontece que, conforme eu andava, meus passos pareciam se multiplicar. E escutava pancadas e batidas nas janelas da sala, mas sempre mantendo o olhar fixo nas flores da cortina na cozinha. O corredor se esticava, sombrio, e as flores aumentavam e diminuíam de acordo com o volume das pancadas. Escutei batidas na porta. Certamente era meu irmão. Ele passou a morar comigo quando saí do hospital. Então esqueci as flores e abri a porta. Por Deus, não sou capaz de dizer o que passou nesse milésimo de segundo. Mas havia sangue. O vulto que entrou pela cozinha foi ao quarto pegar meu filho, e vindo na minha direção repetia palavras embaralhadas, e não me era permitido processar o que queria dizer com aquilo. Ana, almoço, chorando, João, berço, caiu, sangue, sangue. A faca, o homem e o menino, consubstanciados em um só ser. O vulto preto, impossível de se distinguir de algo abstrato. E havia sangue. As pancadas aumentavam. Havia sangue. E a faca na beira da pia, melancolicamente me satisfazia. Medo, ânsia, renegação e um prazer absurdamente incontrolável. Eu peguei. Havia sangue nas mãos, e no chão, e nas flores das cortinas. Pouco a pouco, o vulto negro se desfez. Era tarde, o sol entrava pela janela. Ainda havia sangue. Tudo o que existia se desconstruiu, perante a luz intensa que se alastrava. Toda a escuridão se iluminou, e os barulhos vagarosamente diminuíram. Eu fechei os olhos, para que a escuridão voltasse a preencher meu mundo. Mas era involuntário que tudo fosse branco, e o ventilador girava. E o barulho do relógio persistia, contrastando com uma série de vozes de pessoas vestidas de branco. Depois de muito tempo procurando emprego, consegui uma vaga em um escritório de advocacia num antigo prédio no centro da cidade onde eu moro. Era um emprego de auxiliar de escritório, com contrato de trabalho de 8 horas diárias. Porém, frequentemente eu passava do meu horário de serviço, pois o trabalho era pesado e eu não queria perder aquele emprego. Precisava do dinheiro para comprar um remédio muito caro que minha mãe precisava tomar,
E sem aquele emprego e com todas as contas de casa, eu não ia conseguir fazer o tratamento adequado com quem sempre cuidou de mim depois que meu pai faleceu. Como disse, o prédio era muito antigo, construído na década de 30. Era um edifício muito frio, pois fora construído com grossas paredes, típicas daquela época. Porém, o que me chamava a atenção era a história macabra por trás daquele edifício. Houve um assassinato lá, por volta dos anos 50, e este nunca fora resolvido, pois quando acharam o corpo de uma bela mulher no andar que eu trabalhava, não conseguiram achar nenhuma pista de quem poderia ter cometido tal atrocidade. Junto com este fato, coisas estranhas aconteciam lá. O escritório ficava no 3º andar, e nós mantínhamos a porta do mesmo fechada por questões de segurança e também por causa do sistema de aquecimento, que só atendia os escritórios e não os corredores. Todos os dias, exatamente às 11h12, nós ouvíamos alguém batendo à nossa porta. Quando atendíamos, não era ninguém. O que deixava o fato mais estranho ainda era que havia um interfone do lado de fora para quem chegasse não precisasse bater a porta. Isso aconteceu tantas vezes que passamos a ignorar esse fato. Várias pessoas que trabalhavam comigo viam vultos passando de vez em quando. Eu nunca vi um. Por isso, achava que era exagero de todos. Uma noite, eu era o último a sair do escritório, pois estava fazendo hora extra. Apaguei todas as luzes do escritório e quando eu cheguei à porta, vi a luz da cozinha acesa. Eu tinha acabado de apagar. Voltei até lá e quando eu viro na direção da porta, eu vejo uma senhora lá, parada, bem vestida, apesar de parecer estar um pouco fora de moda, me encarando. Quando fui até ela e perguntei como eu poderia ajudar, ela me disse que só estava observando as salas daquele andar que estavam para alugar, e com um gesto de cabeça se despediu, dizendo que iria ver as salas do andar de cima. Ela chegou até a porta do elevador, apertou o botão e a porta se abriu. Antes de ela entrar, ela olhou para mim de novo e lançou um sorriso. E assim se foi. Eu fiquei petrificado por uns 2 minutos, pois eu sabia que aquele elevador não funcionava havia mais de 40 anos. Quando finalmente consegui me mover, corri o mais rápido que pude pelas escadas até a frente do prédio, onde nem fiz pausa para me despedir do porteiro. Simplesmente corri até em casa. Não consegui dormir aquela noite. Na manhã seguinte, cheguei mais cedo para contar para o meu chefe o que havia acontecido. Ele me olhou surpreso e disse que ele também já havia visto essa mesma mulher entrando naquele mesmo elevador logo quando ele alugou aquela sala 15 anos atrás. 3 dias depois, através de uma inspeção de segurança por exigência dos bombeiros, acharam o corpo, já em ossos, de uma mulher bem vestida, enforcada no poço daquele mesmo elevador. Nunca fora descoberto quem era aquela mulher, nem se tinha relação com o crime ocorrido há tanto tempo atrás. Lembro-me daquela noite. A maioria das casas do bairro já não estava desocupada. Era inacreditável pensar que todo um bairro houvesse sido vendido com o único propósito de se construir um centro comercial. Tantas histórias seriam demolidas junto com aquelas casas. Aos 13 anos, é natural não gostar de grandes mudanças. Mas naquele dia, a agonia era sufocante. Claro que todos simplesmente ignoravam. Logo, resolvi que passar um pouco do horário de voltar para casa, brincando com os meus amigos na rua, seria uma boa maneira de me distrair. Eu amava meus amigos, amava aquele bairro, amava minha vida do jeito que ela era. Resolvemos andar pelo bairro. E logo as lembranças dos vizinhos que já não estavam mais ali caiu sobre nós. Sem eles, as ruas não tinham um toque assustador. Caminhando pelas ruas com os pensamentos absortos, não percebemos um grande cachorro que nunca tínhamos visto por aquela região.
Ao olharmos para ele, ele nos olhou de volta e começou a correr em nossa direção. Mesmo de longe era possível sentir sua fúria. Não tínhamos alternativa senão correr. Correr muito. Porém, ao virarmos, outro cachorro tão grande, tão assustador quanto o primeiro nos olhava. Nossa única opção era corrermos para o beco. E assim corremos, nos esforçando ao máximo sem olhar para trás. Vimos uma casa que parecia há muito tempo abandonada. Não me lembro de quem era o morador ou moradora, mas agora era nossa única saída. Quando passamos pelo portão, olhamos para trás. As feras estavam lá, imóveis, como estátuas antigas, como se algo as assustasse. Ao olharmos para a casa, vimos uma senhora, muito velha, suas roupas desbotadas, seus cabelos bagunçados. Ela nos olhava. Como um imã, aquela velha senhora nos atraiu para dentro da casa. Por mais perturbador que isso fosse, apenas seguíamos em frente. Ao passarmos pela porta, a mesma se fecha com uma força muito grande. E estávamos assustados, apavorados. Tentamos sair dali, mas a porta agora estava trancada. Em total desespero, saímos correndo procurando outra saída. Mas ao olharmos para a velha senhora, ela começou a caminhar na nossa direção, como se estivéssemos assustados sem motivo aparente. Era como se, de alguma forma, nos atraísse. Chegando próximo a mim e a meus colegas, ela estendeu sua mão. Naquele pedaço de pele enrugada, há uma pequena caixa com um adesivo muito velho, como se fosse um selo de cartas muito antigo. Apavorado, mas estranhamente traído, estendi minha mão para pegar aquele misterioso objeto. Quando nossas mãos se tocaram, um arrepio pegou todo o meu corpo, e um sono quase insuportável começou a tomar conta de mim, me deixando com vontade de deitar ali mesmo naquele chão encardido e empoeirado. Olhei na direção dos meus amigos, mas eles não estavam mais lá. Voltei o meu olhar em direção à velha senhora, mas ela também não estava mais lá. Minha cabeça começou a doer. Ouvi uma voz vindo de longe dizendo, vá. Repetindo essa única palavra como se fosse um mantra. Nesse momento a porta atrás de mim se abriu. Mal conseguindo me manter de pé, caminhei em direção à saída. Ao passar pela porta, uma luz muito forte me cega, e quando consigo abrir meus olhos, estou em meu quarto. Percebo que tudo foi um sonho. Sento na beira da cama e resolvo ligar para os meus amigos para contar este sonho bizarro. Viro-me para a cabeceira da cama para pegar o telefone e vejo, incrédulo, uma pequena caixa com adesivo velho, como se fosse um selo de cartas muito antigo.